E aí, amigos, tudo bem? Aqui Diogo Machado, no Vivendo de Baixo. E hoje eu estou aqui no estúdio S1, em Uberlândia, um estúdio que é de propriedade de um grande amigo meu, Flávio Borges. Flávio Borges está aqui do nosso lado, é o meu entrevistado de hoje. Flávio é baixista, produtor musical, já trabalha no Ministério Nívia Soares desde 2007, já vamos fazer quase 7 anos, final de 2007, então já aí completado quase 7 anos. E o Flavinho, para os mais íntimos aqui, né? O Flavinho, ele é um baixista que eu conheci desde novo, é um cara que desde muito cedo, desde novo, assumiu grandes responsabilidades no contrabaixo, tocando com artistas aqui de Uberlândia, no meio do jazz. Durante muitas e muitas noites eu acompanhei o Flavinho tocando jazz. Verdade. Na noite Uberlândia. Foi sim. E pra mim foi inspirador, viu, Flavinho? Que foi isso, muito bom, cara. Era sempre um grande prazer te assistir tocando. E muitas coisas que eu assisti, que eu vi você fazendo ao vivo, serviram pra mim como aprendizado. E eu tenho certeza que para muitos outros baixistas. O Flavinho, ele hoje trabalha no meio gospel, né, como eu disse, no Ministério da Nívia Soares. E já trabalhou no meio secular, né? Sim, é isso aí. Durante muitos anos também, tocou rock and roll pra caramba também. Já tocou em banda de baile também. Tudo. Muitas histórias, né, Flavinho? Muitas. Pô, Flavinho, brigadão, cara. Obrigado por você estar aqui convite. com a gente, aqui no Vivendo de Baixo. Também é um prazer. E, Flavinho, conta pra gente então um pouco da sua história, da sua trajetória, pro pessoal que não te conhecer e pra quem te conhece, saber um pouco mais de você. Então, eu comecei, Diogo, na verdade, tocando violão. O primeiro professor foi o Luiz Cláudio, lá de Araguari, o guitarrista, né? E assim, peguei umas dicas com ele, música clássica. E logo, rapaz, eu vi o Serjão tocando baixo. Sérgio Melas. Sérgio Melas, grande músico. Também me inspirou, assim como você, eu vim aqui em Uberlândia, assisti a Trilha do Gato na época, né? E ele sempre, ou quando não era ele, era o Vandim, que com certeza, ou se não participou, logo vai estar participando também do seu projeto. Com certeza. E assim, foram os caras que eu vi tocando baixo e falei, não, rapaz, esse negócio aí é interessante. Porque tratava o lado ritmo, que eu sempre gostei muito, né? Mas também tinha um lance meio harmonioso, né? Então aquilo me chamou a atenção, né? Para você ter o controle tanto da parte de ritmo quanto também da condução, né? E também de harmonia, né? E eu falei, rapaz, eu acho que esse negócio vai casar bem pra mim, né? E aí foi onde eu comecei, tudo. Em Araguari, no conservatório, né? Eu tive algumas aulas com o Sérgio Melas, tudo. E não deu muito tempo, eu vim pra Uberlândia. Nessa minha vinda para Uberlândia, eu conheci o Gaúcho, um baixista do Rio Grande do Sul, estava morando em Uberlândia, também estava fazendo instrumental com o Dani, com os meninos. E foi meu primeiro pontapé como baixista mesmo, assim, adentrar mais profundo na harmonia, né? Que ele é um cara muito, de muito conhecimento, tudo. E, rapaz, e dali eu não parei, né? Como baixista, na verdade, eu só tive esses 2 professores. Que legal. Né? Foi o Sérgio Melas bem no início em Araguari, começando lá com as escalinhas de blues mesmo, né? Dum, bum, 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 bum. Bem no básico mesmo, o Sérgio me iniciou. Você já foi aluno dele muitos anos, que eu sei. Aquela velha, né? Toda aquela didática, postura tudo. Técnica, sim, apuradíssima, né? Eu peguei com ele muita coisa. E daí pra frente sempre estudei com outros músicos, não como baixista. Não tive mais o prazer de estudar, né? Mas sempre buscando harmonia, na verdade eu sempre vi o baixo não como só um instrumento de condução. Então, como bons baixistas, tem milhares, né, de excelentes baixistas que conduzem muito bem e tudo, eu quis usar um pouco de uma outra forma, sabe? De ver o baixo como outra forma. Eu nunca gostei de ficar tirando links de baixista, até para não ficar viciado numa tendência de se tocar instrumento, né? E assim, a minha construção musical veio totalmente diferente, eu acho que da grande maioria dos baixistas, né? Então eu gostava de ver o Maceo Parker tocando e tentava tirar uma coisa que ele fazia ali, às vezes uma frase, porque a digitação de um saxofonista é diferente, a digitação de um pianista, uma frase é diferente.
E logo eu conheci o Alan Whitlock, né? Que é o guitarrista norte-americano, morou no Brasil desde muitos anos, cedo, né? Morou em Brasília, tudo em Manaus. E ele veio para Uberlândia, por sinal foi para minha igreja, né? Foi membro da minha igreja onde eu frequentava na época. E o cara fez jazz nos Estados Unidos, né? Formou em jazz. E ele me abriu a mente com relação à harmonia. Ele estudou jazz nos Estados Unidos, né? Formou no Guitar Institute Technologic, né? Onde formou vários músicos, né? Brilhantes, tudo. Estudou com os grandes nomes da música contemporânea do jazz, né? E rapaz, ele pegou minha mente e expandiu ela com relação à harmonia, né? E assim como vários músicos de Uberlândia, eu sei que estudou com ele e até hoje lembro dele com muito carinho, porque didática igual a dele eu ainda tô para ver. Um excelente professor, um grande amigo, um abraço para você, Alan. Você vai assistir com certeza. E assim, foi meu pai, assim, né, com relação à música, todas as influências. É ele que me aplicou todo mundo. Foi ele que me aplicou o Jaco, por incrível que pareça, né? Foi o primeiro a me mostrar, realmente, falou assim, Flávio, senta aqui. E a gente ficava, isso não é conversinha não, eu ficava lá, na verdade ele me adotou, eu fiquei 2 meses morando na casa dele. Que legal, estudando. Estudando, porque ele falou assim, cara, eu não tenho ninguém para tocar comigo em Uberlândia e eu preciso de um músico. E você vai tocar comigo, que eu não conheço ninguém, tinha acabado de chegar a Uberlândia. Eu lembro de uma história não, eu lembro de um fato que aconteceu uma vez, que eu fui numa agência bancária pagar uma conta, que é o que a gente mais faz, né? E aí eu chegando lá, tava lá 2 caras tocando, era você e o Alan, Sim. tocando dentro de uma agência bancária, tocando jazz, uma Sim. coisa inusitada até então, Mas né? eu tinha 3 meses de aula. Olha aí. Então, claro. é engraçado isso, que é uma coisa, até eu quero que você fale um pouco. Eu comento muito, principalmente para quem está começando agora e quem já é um profissional viveu isso também, a questão de você enfrentar grandes desafios, né? Porque você novo, começando, estudando jazz e tocando jazz, e é um desafio muito grande, né? Fazer isso, e tocar música instrumental, improvisar e assumir essa responsabilidade, assim, eu acho que é muito válido, né? Isso, né? Sim, isso foi assim, na verdade, a minha vida foi sempre assim. Ela sempre veio de grandes desafios e também de grandes conquistas, né? Então, assim, eu sempre me deparei com grandes coisas para se fazer e eu tinha que romper com isso. E a mesma coisa foi com a música, a mesma coisa foi com a minha vida pessoal, com meu filho, né? E a mesma coisa foi no lance profissional mesmo, em outras áreas, né? Não só como baixista, né? Como baixista logo no início, como o que nós estamos falando agora, o Alan... Eu fiquei 2 meses na casa dele estudando 12 a 15 horas por dia de harmonia, né? Porque eu não sabia, muito básico, né? Eu só tinha pegado eu tinha 2 meses de aulas apenas, né? Com um baixista foi o Sergião e 1 mês com o outro baixista, né? Então assim, eu não tive muito tempo para desenvolver nada, né? A não ser uma escalinha, uma coisa bem simples mesmo, os intervalos musicais e tal. E com o Alan não, eu tive que fazer um intensivão porque ele tinha projetos e ele vivia de música, ele precisava de ganhar dinheiro, né? E ele tinha acabado de chegar em Uberlândia, não conhecia ninguém. E nesses 2 meses, cara, com ele, primeiro que eu não tinha instrumento. Aquele baixo que você viu lá era um baixo de um amigo nosso da minha igreja, né? Elias, obrigado Elias, viu? Pelo baixo. Até hoje eu lembro de você com muito carinho. E eu estudava no violão. Então eu pegava o violão, ele me passando a harmonia, campo harmônico, cara, eu não sabia nem o que era aquilo, se era pra passar no cabelo, se era o quê. Mas assim, ele com muita paciência, cara, foi me mostrando o caminho maior, menor melódico, menor harmônico. Em 2 meses eu tinha visto todos os campos harmônicos. E assim, bem intensivo, assim, eu não sabia executar, mas eu já sabia a matemática da música, o processo para se chegar, né, na construção de acorde. E a gente foi caminhando aquilo ali. E aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, Flávio, nós temos que tirar a foto. Não vou mostrar a foto. É ridícula a foto, cara. Ele falou assim, nós temos que tirar a foto que nós vamos tocar num banco. Nós vamos fazer, vai ser uma semana de intensivão num banco e é só tema de jazz. E tudo clássico, só os standard mesmo. Vai ser só eu e você. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Vou ter que pegar isso aí, cara. O Alan não tem baixo, cara. Falou, não, vamos pedir o Elias. Que a gente era da mesma igreja. Vamos pegar do Elias.
foi o primeiro contato, na verdade, assim, né, realmente que eu tive o contato com o instrumento para ficar mais tempo com o baixo, foi nesse um mês de ensaio. Que legal. E a gente tocou tudo, footprints, os temas todos. Foi bem incrementada aquela E apresentação. eu tinha que segurar a harmonia para ele, como eu já estava fazendo construção de acorde, né, com ele. Eu tive que adaptar isso para o instrumento, né? Porque enquanto ele fazia os chords de melody e ia para a improvisação, eu tinha que estar segurando a harmonia para ele. Isso abriu minha mente, assim, com relação a eu vi que o instrumento contrabaixo não precisava de ser só um instrumento de acompanhamento, né? Dum, 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 dum. É importantíssimo. E eu sinto falta disso. Sempre senti falta disso na minha construção musical, naquilo que eu caminhei como baixista, né? Mas por um outro lado, eu ganhei muito com isso. Então, assim, eu não aconselho a ninguém fazer o que eu fiz, né? A minha experiência, ela foi... até hoje eu preciso de, né, como todo mundo, né? Eu tenho que voltar aos fundamentos do baixo sempre, sabe? Porque eu não tive isso, né? Mas foi um momento que você conseguiu abrir a Mas mente foi de uma maneira diferente. Foi, né? com certeza, eu vi o instrumento de uma outra forma, né? Legal. Flavinho, fala pra gente um pouco de equipamentos. Vamos falar de equipamentos. O que a gente gosta. Vamos falar daquilo que dá aquela coceira, né? Que dá aquela coceira, o bolso fica apertado. O escorpião fica mordendo lá dentro. Fala o que você usa pra gente ao vivo, o que você tem usado em estúdio. Rapaz, eu como produtor, né, e hoje eu vejo a música de uma maneira diferente, igual a gente tá falando. Então, assim, eu não simplesmente mais... Eu não pego um instrumento e vou com ele porque eu gosto dele. Né? Às vezes a pessoa tem um instrumento que é aquele, né? Eu sei que você tem vários baixos, tudo, e os baixistas profissionais têm seus 1 milhão de baixos aí, e baixo para dar com pau, né? Não é meu caso, né? Eu tô com 4 instrumentos hoje, mas eu pego o instrumento que vai me dar a sonoridade que eu preciso. Então, se eu vou tocar rock and roll, se eu vou fazer pop britânico, é o que eu vivo hoje, eu vou levar o Music Man. Dependendo da música, se ela tiver influência da música americana, eu levo o Fender. Por quê? Porque as bandas gospel, até por sinal, é até bom de comentar isso, existe um universo paralelo. Existe a música secular, que ela tem toda a sua estrutura, ela é formadora de opinião, ela rege o universo musical, mas de um outro lado existe um outro universo, que é o universo de música cristã, gospel, sacra, chama como você quiser. E ela tem as suas influências que não são a mesma, são diferentes, e o mercado é totalmente diferente. Então, assim, o músico que às vezes nunca teve contato com essa outra realidade, de estar vivendo disso, de estar produzindo isso, de estar caminhando, ele não tem noção do que eu estou falando. Imagina. Porque realmente é um outro universo, é igual a internet, né? Você tem lá a Deep Web, né? Que é o que na verdade está lá por detrás que ninguém vê, e você tem aqui a web convencional que a gente usa, né? A internet que a gente usa. Assim é a música no meio cristão, né? E no meio secular, né? E as influências para o pop britânico na música gospel, ela vem de Matt Redman, que é britânico, que vem de a banda Delirious, que eu tive a oportunidade de estar tocando com eles em Brasília, que assim, é o grande, são os papas né? Sim, são os papas da música gospel, né? E do pop britânico, né? Então essas bandas, cara, os caras têm uma linha de concepção, de sonoridade, que é totalmente diferente. Então hoje eu saio de casa com o meu instrumento para cada tipo de trabalho. Eu vou tocar instrumental, igual a gente estava te mostrando o baixo de 6 cordas ali, né? Foi meu primeiro instrumento, voltou para mim, né? Tá aqui comigo. Então eu saio com um instrumento que tem a timbragem para se fazer aquilo. Então meu som instrumental, eu gosto daquele. Né? Eu sei que você tem o seu, já escutei vários trabalhos seus, excelente baixista, né? Prazer estar aqui com você. Ô, meu pai. Então assim, isso é importante, porque aquela coisa do músico ter um som para fazer tudo, isso não existe hoje no meu segmento. Se existe para outros, eu não sei. Sim. Eu tenho que imprimir o meu som é que vai fazer, o meu som vai dar o meu nome. Cara, isso para guitarrista pode até funcionar, mas para instrumentos de base, meu irmão, se você não põe uma DW para fazer uma batera DW para fazer um som pop britânico, cara,
você já fica, a sonoridade já não chega naquilo que o mercado está assumindo, está assimilando. Se você pega um baixo de luthier, né, como eu tenho, né, do Ledu, um abraço para o Alex Cheruti, se você, para o Francisco também, se você tem um instrumento de parceria, né, de endosse, né, um instrumento que é de luthier, e você vai fazer um som pop com uma cantora que canta pop rock, cara, não vai dar a sonoridade que o mercado vai assimilar, não é a mesma coisa. Existe a linguagem, o sotaque. Sim, também, a forma, né, também, né? Sim, né? com certeza. Então, assim, eu uso o Fender para se fazer isso que eu falei. Os meus instrumentos de luteria, de luthier, eu uso para músicas onde eu não preciso imprimir um som que o mercado gosta de consumir, né? Então aí sim eu coloco uma timbragem que eu gosto de pesquisar, ou uma coisa mais voltada para aquilo que eu realmente me expresso como um som, né? Legal, cara, legal. Interessantíssimo ouvir isso. E já que você deu esse gancho aí do meio gospel, fala um pouco pra galera aí que tá ouvindo a gente sobre como é a questão de ser profissional, você que acompanha a Nívia como baixista mesmo, como músico, fala pra gente como que é trabalhar profissionalmente nesse meio gospel. O meio gospel, Diogo, ele tem crescido muito, né? Hoje você liga a sua televisão, né? Apesar de ter vários pastores picareta, que eu sei que tem, mas você liga a sua televisão, tá lá um pastor na televisão, com um horário que ele comprou, ou até mesmo ele é dono do próprio canal todo, né? Isso, assim, na verdade, isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim é que você vê de tudo nessa vida, né? Você encontra com muita gente que, na verdade, prega um Cristo que não existe, né? É um falso evangelho, né? Isso, assim, na verdade, atrapalha um pouco o nosso segmento, né? Mas, por outro lado, tem muita gente séria. Na verdade, a grande maioria das pessoas que buscam esse lado religioso, são pessoas que têm procurado melhorar, né? Eles querem ser pessoas melhores, né? Resumindo um pouco, né? Então, o lado gospel, a música gospel no Brasil, ela expandiu muito dos 14 anos para cá. Foi quando Diante do Trono, né, que é a banda com que hoje eu trabalho, né, de uma certa forma aliançado, né, através do Ministério da Nívia, até mesmo em projetos, né, em CDs, DVDs, a gente faz junto essa parceria com a Ana Paula Valadão, né, ela expandiu porque ela quebrou essa barreira. Então vendeu milhões de cópias, tem mais de 14 DVDs, as pessoas às vezes não sabem, é a banda que mais vendeu de todas, né? Então ela quebrou uma certa barreira, né? E com isso o mercado profissionalizou. Então hoje, se você for num evento gospel, você não assuste de escutar um som melhor do que às vezes de uma banda secular. Porque os músicos que estão lá hoje são músicos profissionais, são cara que não era antigamente. Mas hoje você vai assistir um show de uma música sacra cristã, você vai ver os melhores PA lá, vai ver o melhor sistema, né, de sonorização, você vai ver excelentes músicos, né, são músicos que estão aí que tem uma bagagem musical gigante, né? E isso tem feito com que o mercado cresça, né? De uma forma profissional. Esse é o lado bom, né? Que hoje se tem um disco com a mesma qualidade. Antigamente você pegava um disco gospel, né? Você colocava no seu som do seu carro, você queria tirar, né? Falou, não, mas que coisa horrível, né? Porque não tinha qualidade, fazia de qualquer forma, né? Porque não era uma coisa... Eles não viam a coisa como mercado, né? Mas hoje não, hoje a coisa tem mudado, né? Isso na verdade é que me impulsionou a entrar de verdade para trabalhar no segmento. E uma coisa que eu acho que sempre foi a dificuldade que nós músicos enfrentamos da parte profissional é a questão do próprio profissionalismo, é você encarar aquilo como um trabalho, né, como um ganha-pão, e principalmente o respeito que você tem com os outros músicos, com o trabalho, com o artista, compromisso com horário, compromisso com ensaio, com tirar a música. No meio gospel é a mesma coisa, não deixa de ser isso, né? Mas fala um pouco desse profissionalismo, da cobrança que existe da parte profissional do trabalho. Assim. Na verdade, ela é igual. Né? Eu tenho as minhas responsabilidades como baixista, né? Assim como eu tinha quando eu trabalhava com a banda que você também trabalhou, que a gente trabalhou no mesmo, né? Tanto com a Dogma, que hoje é Venosa, como a banda Nova York, como qualquer outro artista que eu já toquei.
Então a responsabilidade é a mesma. Você tem que chegar com uma boa sonoridade para dentro daquele estilo, porque se você, é aquilo que eu falei. Se você chega com um som diferente e não agrada, você está fora. Né? Porque você está fora de uma realidade. Fora do contexto. Do contexto. Então, o que acontece? Isso tudo caminha junto. Você tem que ser principalmente no meio gospel, né? A sua vida fora da plataforma, fora dos palcos, ela tem que condizer com aquilo que você está pregando lá em cima. Então, o mercado gospel, na verdade é uma vida cristã. Então, eu tenho que ser um profissional, tá ali, com o meu instrumento na mão, sim, como profissional, eu não posso ficar errando, né? Eu tenho que estar em cima, né? Como qualquer outro trabalho, né? Eu tenho que estar com as músicas em cima, tocando do jeito que tá no disco, não posso ficar firulando, viu, baixista? Você vai me ver tocar lá, é igual tá no disco. Eu não vou ficar lá, né? Não tem nada disso, é do jeito que eu gravei, são as mesmas notas, sem tirar nem pôr, vai estar no disco. Legal. Vai estar no ao vivo, né? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas não dão muito valor para isso. Respeito, né? Pela obra que sim, foi a obra é do mesmo né? jeito que tá lá, nós vamos estar executando. No meio cristão a gente trabalha dessa forma. E eu acho que todos os outros, né, assim, quando se trabalha, a não ser quando tem muita liberdade musical, que é uma outra realidade, mas pro pop britânico é isso aí. Então a galera quer ouvir aquilo que tá lá, né? E eu tenho esse compromisso. Mas ao mesmo tempo, cara, eu tenho que ter o meu compromisso é quando eu desço de lá. Na verdade, não é estar lá em cima. É, na verdade, é aqui hoje, com você, com meus amigos, né? Será que eu tenho transparecido, na verdade, a Cristo, né, na minha vida diária? Então, para mim, o mais importante, na verdade, é isso, entendeu? Legal, legal. Bom, Flavinho, e aqui, esse canal, Vivendo de Baixo, né, foi um canal que nós criamos exatamente para trazer esses assuntos à tona para os baixistas, né? E o baixista saber que, primeiro, ele vive de música, mas o subsegmento, o subnicho dele é o contrabaixo, né? Então, existem diversos caminhos que a pessoa pode seguir como músico, como contrabaixista, né? E você é um exemplo disso também, né? Você hoje é um produtor musical bastante procurado, é um produtor do meio gospel que tem um nome bom, né? Já é uma referência no mercado. E fala pra galera, então, dessa questão, dessa migração de instrumento para produção, para estúdio, que é um caminho a mais que a pessoa pode seguir, o músico pode seguir. Diogo, eu creio que o mais importante é a clareza, né? Então, assim, eu não tenho nada para esconder de ninguém, né? Até por isso que a gente está aqui, né? Eu creio que isso sirva de inspiração, ou até mesmo a pessoa abra a visão um pouco mais, né? Certa vez Alan virou pra mim e falou assim: toda vez que você tiver com o seu instrumento, você vai estar sendo mais mal pago. Toda vez que você pôr a mão no seu instrumento, ali é a vez que você vai estar sendo mais mal pago. Aquilo me chocou, Diogo, de uma certa forma, né? Porque eu amo tocar o baixo, né? E é minha paixão, o dom que Deus me deu, tudo, né? Mas ele sempre me alertava com relação ao que se fazer, né? E eu lembro direitinho, cara, na casa do Alan ele tinha um Tascam de 4 canais. E ele fazia serviço ali pra fora, fazia coisa pra ele mesmo, uma coisa bem home studio mesmo. E aquilo me despertou. E ele sempre me falava isso, falou assim: Flávio, só com baixo você pode tocar com artista, você pode tocar com o que for. Às vezes você não vai ter uma estrutura financeira de se ter família, casa, conseguir construir as coisas, só tá tocando. São poucas as pessoas que conseguem isso. Jogador de futebol, resumindo, nós somos quase que iguais a jogadores de futebol. Então você tem um sonho, você ama tocar, entendeu? Você toca na sua igreja, você toca na sua banda local, né? E a gente tem esse sonho, né? Eu quero romper com isso, né? Quero viver disso aqui. Mas a realidade é um pouco mais dura que isso, né? E isso eu vi logo no início, né? E a gente lutando, né? Você também tá na mesma época, a gente tá falando de coisa que todo mundo como baixista profissional já passou, né? Você tem momentos de pico, né? De ganhar uma boa grana, né? E você também tem momentos que você não ganha quase que nada. E eu nunca fui muito satisfeito com essas coisas, sabe? Um dia você tá bem, outro dia você tá mal, um dia você tá bem, até porque eu tenho família, eu não posso ficar mal hora nenhuma, né? Porque as contas chegam, né? E a minha Rafaela quer mamar, entendeu? Ela não quer saber, né? O Pedro Paulo quer jogar futebol na escola e tem que estudar. E meu amigo Alan, mais uma vez, foi o meu pai, né? na parte musical, sempre me abriu a mente. Falou assim: Flávio, você tem que ter
cartas na sua manga, né? Não uma só. Começa a pensar no áudio. E eu comecei a pensar no áudio como uma fonte de renda extra, como produção, como montar um pequeno estúdio. Eu comprei um equipamentozinho, comecei em casa, mesmo na minha própria casa, e ia lá, gravava umas coisinhas, fazia uns... A primeira coisa que eu fiz foi pro Barato, ele vai lembrar disso, que é o vocalista da banda Venosa, né? Que foi por sinal onde você é baixista hoje. Isso, sei lá, eu tô falando de 10 anos atrás, não, tem mais de 10 anos, né? Porque eu fui pra Inglaterra, então foi antes. Deve ter uns 11 anos, eu consegui fazer sequência e vídeo funcionar, telão funcionar junto lá na Totem de Votuporanga. Com o computador, um PC, eu não sei nem quem era aquilo, entendeu? Então eu fazia, a gente tocava, cara, eu lembro direitinho, tocava as músicas do Bon Jovi. A gente tinha o vídeo tocando sincado com a gente, isso eu tô falando de 12 anos atrás. Né, e passava no telão com pouca tecnologia pequeniníssima, né, com pouca coisa e pouco recurso. É o que eu tinha na mão, eu tinha um PC e uma vontade, entendeu? E isso começou a abrir. Quando eu fui para Inglaterra, eu morei quase 2 anos na Inglaterra, eu conheci o Richard Taylor, né, que é o produtor musical, o Westlife, Bee Gees, Elton John, essa galera toda. Ele sempre esteve junto com esses grandes nomes, né? E ele é o cara que fundou o Pop Idol, né? Que depois veio a American Idol nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra ele é um dos caras mais... O X Factor, tudo, ele é o produtor. E a gente, através do Pedro Paulo, meu grande amigo, ele colocou a gente em contato com ele. E fomos para dentro de um estúdio, em Birmingham, né? Eu, o Caju, o Walter... Ele e o Richard Taylor tocando, gravando ao vivo dentro de um estúdio gigante, né? E lá foram os músicos do Jamiroquai ver a gente tocar, foi uma experiência brilhante, né? E o vocalista do Take That, né? Que é famosíssimo, né? Era empresário do Pedro Paulo. E ali, mais uma vez, eu tive um contato com a realidade estúdio. Até então era tudo muito vontade, né? E só a vontade e um tascanzinho, né? E aí quando eu vi o universo de um estúdio na Inglaterra, né? Onde gravou Ozzy Osbourne e toda a sua turma, né, onde fez grandes nomes, né, Bee Gees gravaram lá, e assim, aquilo me abriu, eu falei assim, não, eu acho que eu gosto desse ambiente, entendeu? Eu me senti bem dentro do casa, né? Me senti bem dentro do ambiente. Dali pra frente, Diogo, eu canalizei minha vida como o baixista, fazendo o essencial necessário para que você tenha uma boa sonoridade. Eu não sou um exímio baixista, eu não sou alguém que vai ditar uma tendência, entendeu, Diogo? Tipo assim, essa é a nova tendência de música. Não, eu não tenho nem essa intenção. Mas ali eu vi que eu poderia caminhar para um outro lado, né? E foi aonde eu comecei a estudar. Então, com o inglês me ajudou muito, porque não existe engenharia de áudio no Brasil, né? Então, eu peguei vários materiais em inglês, videoaulas em inglês. Eu trouxe isso tudo e comecei a estudar e parti para essa linha, né? Para esse segmento. Que, por sinal, virou um outro segmento, né? Então, logo após eu comecei a mexer com vídeo, né? Então hoje eu mexo com vídeo. Por quê? Justamente por conta disso. O mercado está caminhando, né? A mutação ela é muito rápida, né? Então hoje, se você não tá focado no que anda acontecendo, se você botar a sua internet aí, você abrir seu Facebook, você vai ver que 70%, 80% do que está acontecendo é um material de vídeo. Então isso abriu minha mente. Hoje eu vivo mais do vídeo, é lógico, um lado musical, né? O vídeo que eu tô falando, DVD, videoclipe, e eu faço toda a parte de produção de áudio, mas somado com toda essa estrutura. Isso hoje é o meu ganha-pão, assim, o maior, né? É da onde eu tiro o meu sustento, consigo viajar com a minha família, consigo adquirir minhas coisas, veio dessa soma. Começou no estúdio, hoje é uma soma de áudio e vídeo, né? E também você, então, hoje é o baixista que trabalha com a Nívia e é o produtor musical de áudio e vídeo, de grandes DVDs. Que legal, cara, que legal, que história massa. Deixa seu contato aí pro pessoal do seu trabalho, do seu Facebook, do seu estúdio, pro pessoal que quiser acessar e conhecer mais, poder acessar aí. Sim, então, a gente tá com o site, né, tá finalizando tanto disso tudo que eu falei, né, o lance de áudio e vídeo, a parte de produção, né, www.s1studio.com.br, né, então é bem fácil. S1, tá, gente? É o S mesmo, de estúdio em inglês, né? E o numeral mesmo, número 1. E .com.br. E o 91830104, né? O DDD é 34 aqui de Uberlândia. E
Facebook, Flávio Borges, tá lá também, logo os primeiros que aparecem lá, você pode adicionar, maior prazer de estar trocando informação também, né? E informações, seja ela em qual área for, né? Onde eu puder ajudar, estamos aí, né? Massa. Flavinho, cara, Obrigado pelo convite. obrigado de novo, foi um prazer, cara. E Vivendo de Baixo é um canal que O prazer foi meu. tá aí pra trazer baixistas como você aí, que são referências pra nós. Isso, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço!